Graça e paz, queridos filhos e amigos. Boa noite. Estamos aqui em mais um dia que o Senhor fez, estabeleceu para o seu louvor e para a sua glória. E é com grande alegria que eu quero compartilhar com vocês a palavra, essa palavra que tem nos sustentado, que tem manifestado o amor de Deus, o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Todos nós temos experiências, temos testemunho de como esse Deus é maravilhoso, de como Ele é zeloso, de como Ele tem sido um Pai que cuida de nós. E nós temos muita alegria de poder compartilhar a sua palavra que é vida, a sua palavra que é eficaz, a sua palavra que é alimento, que é sustento, que é proteção e que tem feito as nossas vidas se tornar como um lugar seguro, porque ela, de fato, ela vem espelhar isso em nós. E por nós confiarmos nessa palavra, nós temos declarado diariamente, temos confiado naquilo que ela diz a nosso respeito, e isso tudo causa algo dentro de nós que nós precisamos preservar, que é a fé. Aquilo que foi manifestado dentro de nós através da palavra e que foi gerado pelo Espírito de Deus e que nos traz o entendimento que nós não tínhamos, porque nós passamos a ter um relacionamento com o nosso Deus. E isso se chama fé. E a palavra, ela nos trouxe esse benefício, nos deu essa condição, e nós precisamos preservar isso. Então, a fé, ela é fundamento do nosso viver. A fé é fundamento do nosso viver. E nós vamos compreendendo a cada dia, a cada situação que nós venhamos a enfrentar, nós vemos que a fé, ela se tornou o fundamento do nosso viver, porque nós sabíamos não, porque Deus, o nosso Pai, nos falou, porque Ele manifestou isso através do seu Espírito dentro de nós. E isso não começou conosco, isso começou desde o princípio, quando Deus, que através da sua palavra criou todas as coisas, e Ele trabalhou durante 6 dias na criação de tudo o que existe. No 6º dia Ele criou o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e soprou nele o fôlego de vida, o fôlego do Espírito. E o homem se tornou uma alma vivente, por causa da presença, por causa do Espírito de Deus. Dentre todas as coisas que foram criadas, dentre toda a criação de Deus, o homem se tornou a coroa da criação. A coroa da criação, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus soprou nele o seu Espírito. E quando o Espírito soprou dentro do homem e deu vida a esse homem, o primeiro homem que surgiu na terra, chamado Adão, também entrou algo nele que o conduziu durante muito tempo na terra. A gente não sabe a precisão de quanto tempo ele foi conduzido pelo Espírito de Deus, mas ele foi conduzido pela fé, que foi soprada através do Espírito. Porque
Sem fé é impossível se relacionar com Deus. E Adão tinha essa fé. Ele era diferente de toda a criação, porque ele foi feito a coroa da criação. Ele era diferente de tudo que havia sido criado, de animais, de peixes, de aves, de árvores, porque ele se tornou imagem e semelhança de Deus, e ele passou a ter um relacionamento com Deus. Ele passou a conversar com Deus. E lá naquele lugar chamado Jardim do Éden, Deus vinha todo dia e falava com ele. E a palavra de Deus, que era aquela que era liberada sobre a vida de Adão, ela trazia um renovo todos os dias, porque todos os dias Deus fazia coisas novas na vida de Adão. Ainda que ele tivesse tudo dentro do jardim, ainda que ele tivesse vivendo num paraíso, mas ele tinha um renovo que era o principal, que vinha da parte de Deus, através do seu Espírito, a conversação que Deus tinha com ele, porque Deus vinha e falava como um pai diante de Adão, e Adão ouvia a voz de Deus, e Adão conversava com Deus, e Adão contava como tinha sido o seu dia para Deus, e Deus tinha aquelas informações, não que ele não tivesse antes, porque Deus tem o conhecimento de todas as coisas, mas naquele momento, acho que havia um prazer no nosso Pai, um prazer no nosso Deus, de poder conversar com esse homem que ele criou, de poder ouvir daquele homem a alegria daquele dia que ele passara, das atividades que ele tivera ali naquele lugar. Então Deus, eu tenho essa certeza que ele tinha esse prazer dessa comunhão com esse homem. Para isso ele colocou algo chamado dentro do homem, chamado fé. Fé para se mover em todo o tempo. Mas aí, queridos, Adão, ele não guardou a fé. Ele não guardou a fé. E quando nós não guardamos a fé, pode acontecer algo muito terrível em nossa vida. E que nós podemos perder a vida. E a gente vai ver isso lá em Gênesis capítulo 3. A gente vai ver que Adão, tipo assim, a gente fala Adão, mas a gente sabe que a pessoa que deu conversa, que conversou com a serpente foi a mulher. Mas a responsabilidade dali do lugar, a responsabilidade daquele jardim e a responsabilidade geral de tudo ali, Deus encarregou o homem com essa responsabilidade. Mas aí ele, por um momento, que Eva conversou com aquela serpente no jardim e recebeu conselhos que não eram os conselhos de Deus, que não era o prazer de Deus de vir trazer algo novo todos os dias ali. E o que aconteceu naquele momento na vida do homem? O medo se instala. O medo, ele se instala no momento que você deixa de ouvir a voz de Deus e passa a ouvir outra voz. É assim que acontece. O medo, ele não estava dentro do homem, ele estava fora. E para a proteção do homem, Deus colocou a fé, para que a fé desse essa ligação com Deus, que o homem pudesse estar o tempo todo conectado com Deus, não somente naquele momento aonde Deus vinha na viração do dia e falava com ele, mas ele passar o dia ali nos seus afazeres, nas suas obrigações, no governo daquele jardim, de todas as coisas que Deus entregou nas mãos dele, mas ele está meditando nas coisas que Deus falava para ele. Está ali pensando, porque a fé fazia essa conexão
é como se ele tivesse linkado 24 horas com Deus, mesmo Deus não estando ainda passeando na hora que ele vinha falar com o homem, mas ele tinha um link de fé que o fazia ficar conectado. Mas de repente entra uma voz estranha se intromete ali para tentar desvirtuar aquilo que Deus falou. E o intuito de uma voz estranha, escute isso, quando uma voz estranha, ela se intromete, ela vem e começa a falar coisas, e coisas que vão colocando em dúvida aquilo que Deus falou para nós. Essa voz, ela está simplesmente trabalhando algo na nossa vida, que é instalar medo. Por quê? Porque foi assim que aconteceu com Adão. Então, o medo se instala no momento que você deixa de ouvir a voz do seu pai, a voz do seu Deus, e passa a ouvir uma voz estranha que você não ouvia, mas de repente aquela voz veio de uma maneira tão sedutora que acabou convencendo a mulher, e a mulher, por ser convencida naquele momento ali dentro do jardim, a gente vê isso aqui no capítulo 3, quando a serpente veio e fala com a mulher e diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Ou seja, foi isso que Deus falou para vocês? Não comam de nenhum do fruto das árvores do jardim. Ou seja, ela já colocou algo que Deus não havia falado, porque a palavra de Deus, ela é muito precisa. Deus não tem ninguém, não existe ninguém, jamais vai existir alguém no universo que tenha uma precisão na sua palavra, uma correção na sua palavra, uma exatidão na sua palavra, uma firmeza na sua palavra como o nosso Deus. Então aquilo que Deus falou, Ele falou com o intuito de proteção para o homem. Tudo aquilo que Deus ordenou ao homem não tinha nenhum intuito de proteger ele mesmo, porque ele não precisa de proteção, mas sim uma proteção para o homem. E a serpente, que foi incorporada ali do inimigo, do diabo, ela veio e tentou colocar dúvida no coração da mulher para tentar introduzir o medo no coração daquelas pessoas, porque aquelas pessoas não tinham medo. Adão não tinha medo, Eva não tinha medo, a serpente estava ali. Todos os animais, os grandes animais, a gente não tem noção, mas a gente sabe pela ciência que muitos animais viveram na face da terra e tem evidências científicas disso, grandiosos animais. Então, naquele momento ali, Adão ele não tinha medo de animal nenhum, de serpente, de cobra, de leão, de nada, não tinha medo de nada. Mas aí, a serpente vem e introduz uma voz, colocando para o homem meditar. O homem estava linkado com Deus, meditando naquilo que Deus falara para ele, e tudo isso era a proteção e a segurança do homem. No entanto, a serpente veio e colocou uma dúvida, colocou algo que Deus não tinha falado. Não comam. Foi isto que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aí versículo 2, respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aí ela sabia, veja bem o que eu estou falando para você. A mulher, ela tinha dentro dela aquilo que Deus colocou. A palavra de Deus estava ali, mas por ela permitir que entrasse uma outra voz, uma outra palavra, uma outra orientação, ela deu vazão para que essa outra voz continuasse a falar. Porque até então aqui,
A mulher tinha essa informação, não, eu posso comer de qualquer árvore. E isso, ela não precisava dar satisfação para ninguém dali, porque todos os animais, tudo que existia, estava sujeito ao homem, a Adão e Eva, que era sua mulher, e era uma só carne com ele. Então ela não precisava dar satisfação para ninguém, mas por ela ter dado ouvido àquilo que a serpente falou, ela foi entrar em argumentação, e é justamente aí, quando você tenta entrar em argumentação, é que você pode ser dobrado, porque tu não entra mais com a palavra. Ela falou o que tinha dentro dela, que Deus falou para ela, mas ela tentou entrar numa argumentação com a mulher, com a serpente, digo. E aí a serpente disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ela jogou algo e a mulher parou e começou a observar, ela começou a meditar naquilo que a serpente falou e já esqueceu aquela primeira resposta que ela tinha dado, que Deus tinha falado para Adão e que ela tinha absorvido, porque era uma só carne, tinha o mesmo ensino, tinha o mesmo entendimento. E aí aquela resposta que ela deu, ela já estava esquecendo. Quer ver só? Quando a mulher viu, depois que a serpente disse que eles não vão morrer, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, ou seja, eu já olhei de maneira que não era para mim olhar, porque eu dei ouvido a uma outra voz, porque até então ela não tinha olhado daquele jeito para aquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Muito pelo contrário, ela nem se preocupava com aquilo. Mas aí veio um despertar de algo que faz com que pareça que você tenha uma segurança, que você atinja um outro patamar, ou que você fique superior. Então tudo isso foi uma estratégia da serpente para roubar a pessoa daquilo que Deus já estabeleceu, daquilo que Deus havia falado. E aí a mulher olha e vê que parecia agradável ao paladar, versículo 6, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, ou seja, já cobiçou algo que Deus não tinha liberado para eles. Eles tinham o entendimento de tudo, mas ali aquela árvore ia matar a vida daquelas pessoas. E tudo isso foi introduzido pela serpente, que enganou a mulher, e a mulher deu para o homem comer. Quando o homem comeu, abriu-se os olhos de ambos. Quer ver só? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Primeiro, entrou uma vergonha, porque agora eu percebi que estou nu. E aí eu vou me esconder. Porque quando o intuito do inimigo é tirar a gente da palavra que Deus estabeleceu em nós, que Deus nos ordenou para morarmos, habitarmos nela, para nos envergonhar. Muitas pessoas têm se envergonhado da palavra, por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, onde ele fala sobre não se envergonhar do Evangelho, porque ele sabe que é o poder de Deus. E o homem, quando estava ali no jardim, ele andava no poder de Deus, ele não tinha vergonha, ele se envergonhava. Era o próprio Evangelho andando dentro do jardim e sendo visto por toda a criação. Mas ele não se envergonhava juntamente com sua mulher. E eles iam gerar filhos, porque essa era a ordem de Deus. Crescer e multiplicar-vos. E eles iam gerar filhos, e aqueles filhos andariam também sem se envergonhar, como Deus tinha falado. Mas por causa da desobediência, entrou aquele medo. Aquele medo entrou no coração do homem. E o homem se escondeu.
E aí nós vamos ver que os olhos deles foram abertos, versículo 7, e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Percebi que estava nu, fiquei com medo, por isso me escondi. Ou seja, nesse momento aí, a fé que Deus tinha plantado dentro do homem para ter esse relacionamento em liberdade, esse relacionamento sem medo, esse relacionamento sem vergonha, sem ter do que se envergonhar, de repente foi removido porque entrou algo estranho ali e instalou um medo dentro do homem, porque ele deixou de ouvir a voz de Deus e passou a ouvir uma outra voz. Querido, a princípio, o medo ele é introduzido assim na vida de alguém. Quando ele é introduzido, ele parece ser prazeroso, ele parece ser inofensivo, até que seja exposto pela presença da verdade da palavra. Parecia inofensivo, parecia prazeroso, como a mulher olhou e viu que era desejável para se alimentar, para dar discernimento. Então ela viu aquilo ali como se fosse algo que fosse dar uma segurança, que fosse dar, sabe, uma confiança neles. Aí, isso foi até que se fosse exposto. E como é que foi exposto? Pela presença da verdade da palavra. A verdade da palavra sempre vai expor aquilo que Deus não construiu em nós, aquilo que nós absorvemos de uma outra voz e que nós fomos até convencidos de que aquilo seria uma segurança para a nossa vida. Como nesses tempos existem coisas que estão parecendo assim que são muita segurança, mas têm roubado a fé das pessoas. Eu digo das pessoas que nasceram de novo, essas pessoas que foram chamadas segundo o propósito de Deus, e aí de repente elas passam a dar ouvido a outras vozes, a outras instruções, e de repente elas começam a sair da presença e começa a se instalar o medo dentro dessas pessoas. E a gente vê que Adão, aconteceu isso com ele. O medo se instalou até o ponto de ser exposto àquele medo, e ele falar para Deus: não, eu me escondi da tua presença porque eu tive medo. Mas por que tu teve medo? O que foi que tu fizeste para ter medo? Por acaso tu foste comer do fruto da árvore que eu falei para ti não comer? Só pode ter sido isso, meu filho. Eu falei para você não fazer isso. Eu falei para você não dar ouvido para isso. Mas aí, se você fez, então o medo se instalou em você. Hoje Deus quer quebrar esse medo de dentro do teu coração. Ele quer quebrar. É isso que Deus tem feito nesses dias, querido. Filhos amados, amigos. É isso que Deus tem feito nesses dias, querendo quebrar esses medos que são introduzidos até de maneira sorrateira e faz com que a pessoa fique aprisionada no medo, se esconda no seu próprio medo. Adão foi se esconder com folhas, como se aquilo pudesse esconder a vida dele. Colocou folhas para cobrir a sua nudez, mas não tem como ficar coberto diante de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração do homem.
E não existe nada, absolutamente nada, encoberto diante dos olhos daquele com quem nós teremos que prestar conta. Então a palavra, ela discerne muito bem as intenções do coração do homem. E Deus já tinha discernido isso. E foi tão bem discernido que veio, falou simplesmente: Adão. Não precisou falar muita coisa. Onde você está? E aí a palavra já entrou, já discerniu tudo, já desnudou ele, não deixou nada encoberto, ainda que tivesse as folhas de figueira, ele não conseguiu esconder e falou: não, eu tive medo. Mas como que tu teve medo? Todo dia eu venho aqui, tu não tem? Todo dia eu falo com você, meu filho. Todo dia eu venho e falo para você. Todo dia eu trago algo novo. Todo dia eu venho te abençoar. Por que tu entrou medo dentro de você? Porventura você ouviu alguma coisa que não deveria ouvir? Você comeu daquela árvore que eu falei para você não comer? O que você tem se alimentado? O que você tem comido? Tem te conectado com Deus? O que você está comendo hoje? O que você tem comido desses 2 meses para cá? O que você tem se alimentado? Tem te aproximado para Deus ou você tem se escondido? É Deus que está perguntando para você. O que você está se alimentando? Com o que você está comendo? Qual é o teu alimento? Esse teu alimento está te dando esse prazer de esperar para conversar com Deus? Ou está fazendo você se esconder? No momento que vai acontecer o culto, nosso culto online, você está tendo paz, aquele desejo: vou ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar comigo, ou você está querendo se esconder de alguma forma dentro de casa e não consegue porque a palavra é viva e vai falar com você, mesmo você não conectado no momento, mesmo você não querendo ouvir o que Deus quer falar para você. O que você tem se alimentado? O que você tem comido? É aquilo que Deus falou: olha, se alimente disso. Não se conforme com este século. Renove a sua mente pela palavra. Medite nela, para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme com o século. O que você tem se alimentado? Você está se conformando com o século, se alimentando dele e se escondendo de Deus? O que você tem comido? E aí você vê que esse homem, ele tinha tudo. Ele tinha uma conexão. E a fé, ela foi introduzida ali justamente para mantê-lo nessa conexão com Deus. E aí você vê que quando aconteceu a desobediência, quando ele fez ou comeu daquilo que não era para comer, a fé simplesmente foi removida. A fé que estava instalada com o sopro do Espírito, ela foi retirada. E quando a fé é retirada, a gente morre. A gente fica morto. E a gente começa a entender. Porque quando Deus, escute isso, quando Deus falou para Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a fim de que não morresse, Deus estava falando para ele para protegê-lo. Deus estava protegendo a fé de Adão. Quando Deus deu essa ordem: olha, não coma dessa árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que tu comeres, tu vais morrer. O que Deus estava fazendo ali? Estava protegendo a fé de Adão, porque a fé era a conexão dele com Deus. Quando eu estou falando de fé, eu estou falando do Espírito. A vida na fé é a vida no Espírito. Quem caminha no Espírito, caminha em fé. Quem caminha em fé, anda no Espírito. Então é uma conexão do Espírito, do homem com o Espírito de Deus. A fé liga isso. A fé faz essa ligação. A fé mantém essa ligação constante. E aí Deus queria proteger a fé de Adão. Porém, quando Adão desobedeceu, ele morreu
não no físico, ele morreu na fé. Tanto é que o medo introduziu nele. O medo passou a dominar a vida dele. Ele passou a se esconder. E aí depois, na sua descendência, vem o Caim, que passou a ser um fugitivo, com medo de ser morto, porque tinha matado seu irmão, porque além do medo entrou a maldade no coração da descendência de Adão. E nos finais dos tempos, Jesus disse, pelo aumento da maldade, o amor vai esfriar. E o que está acontecendo no planeta? Um aumento de maldade. Aí o amor esfria. O amor esfria por quê? Porque a conexão da fé, ela está desentoada. A fé não está conectada, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando Deus falou para Adão, Adão não come, Deus estava tão somente protegendo a fé de Adão, porque a fé, ela te leva para a eternidade. Uma das coisas que Pedro fala, ele diz, olha, guarde a fé de vocês, porque ela pode salvar a alma de vocês, porque ela te mantém na eternidade. Então Deus, quando falou, olha, não come daqui desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Ou seja, se você não comer, você vai se manter na tua fé ligado comigo e você não vai morrer. Mas a morte que ele estava falando é justamente a morte da fé. Porque Adão continuou vivo, ele viveu até 936 anos. Depois desse negócio, ele viveu lá. Mas um dia chegou o dia de ser recolhido, morto, na carne. Porém, se ele não tivesse comido, a fé tinha guardado. Guarde a sua fé e a tua fé vai te guardar. A tua fé não vai deixar você morrer. Então, quando a fé foi removida, o medo se instalou. Por que a fé foi removida? Porque Adão deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir voz estranha. Deixou de confiar na voz de Deus para confiar na voz estranha. Deixou de confiar na voz da segurança para confiar numa voz que achava que ia lhe dar segurança. É assim que o inimigo trabalha. Ele faz algo para que você possa, para tentar te persuadir, para tentar atrair a tua confiança e te colocar numa condição de pânico, de medo. Isso tem acontecido nesses dias. Na fé de Deus, na falta de fé, digo, apresentamos, sabe o quê? Na falta de fé, nós apresentamos desculpas para nós e imputamos culpa para os outros. É assim que acontece na falta de fé. Preste atenção no que está acontecendo. Na falta de fé, a gente sempre tem desculpa para nós, mas a gente sempre imputa culpa na vida dos outros. Aconteceu aqui quando entrou o medo, quando a fé saiu, e Deus falou com Adão, ele disse, quem foi que disse que você estava nu, você comeu do fruto, versículo 11, da árvore da qual eu proibi você de comer, disse o homem, foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Minha desculpa é essa, a culpa é dela. Não foi eu que fiz, foi ela que me deu. Talvez chegue um dia de você ter se desviado da voz de Deus, deixado de ouvir o que Deus está te falando, e dando ouvido a outra voz. Aí quando você for confrontado como Adão foi, aí você vai dizer, não, a culpa foi do fulano, a culpa foi do cicrano. Não, eu me afastei da igreja por causa do pastor. Não, eu me afastei da comunhão porque eu não concordava com isso. Não, eu me afastei por causa disso. Não, eu nem congrego por causa disso. Aí tu vai dar desculpa. Porque tu ouviu uma outra voz, quando a palavra diz assim, não faça como os outros, que abandonam as suas congregações. Congregue, permaneça na comunhão, permaneça
ouvido os ensinos, seja humilde, se submeta aos vossos líderes, vossos pastores, porque eles velam pelas almas de vocês. E a gente vai vendo que as desculpas, elas vão sempre tentar justificar aquilo que eu deixo de fazer, e eu vou, ao mesmo tempo, imputar a culpa para pessoas. Eu quero tirar a responsabilidade que eu tenho e transferir para as pessoas, mas isso acontece por falta de fé. Foi justamente desde o princípio que aconteceu isso. Assim Adão fez com Eva, a mulher. E a mulher, por sua vez, falou que a culpa era da serpente. Não, a culpa foi de quem trocou a voz. A culpa é de quem troca a voz. Não é de quem oferece, porque o diabo vai ficar oferecendo o tempo todo, e Deus diz, o diabo fica como um leão ao vosso derredor, rugindo, mas resistir a ele. Resistir o diabo, ele vai fugir de vocês. Então, como é que eu vou resistir para a palavra de Deus? Eu não vou trocar a palavra por nenhuma outra voz. Porque se eu troco a palavra por uma outra voz, eu passo a caminhar sem fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Cristo que gera fé em mim. Se eu troco a palavra de Deus por outra coisa, por outro conselho, por outra informação, eu passo a caminhar naturalmente. E aí, na falta de fé, eu sempre terei desculpas para a minha vida, mas sempre também terei imputação de culpa para outras pessoas, para tentar respaldar a minha irresponsabilidade, para tentar transferir a minha responsabilidade para outras pessoas. E isso acontece quando você passa a operar sem fé, quando você deixa de ouvir a palavra. A minha preocupação para esse tempo, tenho conversado com meus filhos, minha esposa, é que a gente vai se adequando para tantas normas de procedimentos, né, de cuidados que devem se ter em algumas situações. Mas eu digo para você nessa noite, eu quero dizer para você que eu não sou médico, eu não sou psicólogo, não sou, não tenho nenhuma ciência assim que vá me respaldar no que eu vou falar, mas eu creio na palavra. Eu creio no discernimento que a palavra traz. Eu creio na verdade que ela imputa para a minha vida. Porque a verdade é imputada como justiça na nossa vida. Creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça da parte de Deus. Então eu tenho crédito com a palavra. E a palavra me faz discernir as situações como vão acontecendo. E aí você vê um esfriar de amor e vê também um caminhar sem fé na vida das pessoas. E quando isso acontece, as pessoas elas vão caminhando com um medo assim que ele vai crescendo dentro das pessoas e as pessoas às vezes não percebem, né, no dia a dia, mas quando você está caminhando por fé, você vai discernindo e você vai observando comportamentos e você vai vendo assim que existem coisas extremas acontecendo e que não deveriam acontecer, né? Porque assim, o medo ele começa, ele vem, se instala pequenininho, é algo assim pequeno. Mas se eu não combater esse medo, ele pode se agigantar dentro de mim. E quando o medo se agiganta, eu posso tratar as pessoas de maneira diferente. Eu posso criar coisas, uma animosidade em relação às pessoas que não deveria existir, mas por causa daquele medo, daquele pânico, a gente começa a ter, sabe, ver todo mundo como uma ameaça para a nossa vida. Isso está acontecendo nesse tempo.
Eu vejo que pessoas têm visto pessoas na rua, ou situações que as pessoas, elas são taxadas como ameaças para a vida delas. De meu Deus, está faltando fé na vida dessas pessoas, está faltando amor na vida dessas pessoas, porque isso aí tudo vem a partir de um medo que se instalou e que as pessoas permitiram que esse medo se instalasse e deixaram de ouvir a voz de Deus e começaram a ouvir outras vozes, e o medo foi se avolumando, a ponto de tudo ficar assim muito perigoso no dia a dia e no viver das pessoas. E eu tenho visto isso, não é pela ciência, não é pela psicologia, não é pela medicina, mas pela palavra de Deus. Eu vejo o amor esfriando, e é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Deus está combatendo com a palavra dele, porque Deus, ele não traz assim, ele poderia plantar de uma forma assim, mudar radicalmente, mas ele vem e nos convence com a sua verdade, e a verdade ela vem nos libertando até a gente conseguir ver de forma como Deus vê, e não da forma errada que passaram para mim. Então, nesse tempo, a gente vai vendo as pessoas circulando, e aí, de repente, hoje, se você sair, você for, exemplo, na situação hoje, que eu digo, num supermercado, num estabelecimento onde você precisa, tem a necessidade de ir, você vê todo mundo com medo um dos outros. Você vê as pessoas com medo. Por quê? Porque o medo se instalou de tal maneira que foi se avolumando, e o medo saiu somente que estava pequenininho dentro de mim, aí de repente ele começou a transcender para o meu espaço de fora, e aí as pessoas são vistas como inimigos. Aconteceu um fato assim interessante essa semana, eu compartilhei com a minha família aqui, que a minha esposa estava acompanhando o seu pai, e graças a Deus hoje ele saiu do hospital, tomou alta do hospital, recebeu alta do hospital, e ela estava acompanhando esses dias ele no hospital. Aí eu fui deixar, ela foi ontem, e quando eu retornei, como eu estava dentro do carro, aí tem os cuidados com a máscara, eu estava sem a máscara. Aí eu parei na drogaria para comprar um colírio, e aí de repente eu esqueci de colocar a máscara. Aí eu entrei na drogaria, quando eu entro na drogaria, aí eu olho, aí tinha fila do caixa assim, o pessoal um pouco distante, aí todo mundo olha para mim assim, assustado. Aí eu peguei assim, aí eu lembrei, eu já estava perto do balcão, meu Deus, esqueci da máscara. Eu disse, poxa, eu esqueci a máscara. Aí a pessoa que estava atendendo, mas o senhor não pode ficar sem máscara. Olha, o senhor não pode nem ficar aqui no recinto, dentro da loja sem máscara. É decreto e tal. Não tem problema, eu esqueci no carro, vou buscar. Fui no carro, peguei a máscara e coloquei. Mas aí você vê as pessoas espantadas, gente. Mas quando eu entrei, tinha um rapaz fumando lá fora, na porta da drogaria, sentado lá fumando. E aí eu olhei para aquela pessoa assim com um olhar de compaixão, de misericórdia, mas sem um medo ou um julgamento, alguma coisa. Aí você vê que as pessoas estão tão apreensivas assim, porque elas estão morrendo de medo, porque elas estão caminhando sem fé. Não tem fé. E esse medo não é Deus que está plantando, não é Deus que plantou medo em ninguém. Muito pelo contrário, Deus quer proteger com a sua palavra gera fé, e a fé te leva a uma condição onde você rompe com todas essas barreiras, com todas essas situações, e aí você vai ver, você precisa entender uma coisa, que nós todos precisamos enfrentar o medo, não permitindo que ele se instale em nós e se torne um gigante em nossas vidas. Nós já falamos um dia desse, e é bom retornar, voltarmos a falar novamente, para que isso venha a ser meditado, porque se nós deixarmos
que o medo se instale em nossa vida, ele vai se avolumar e se tornar um gigante. Nós vimos isso num dos cultos passados, que Davi, ele enfrentou um gigante que afrontava o exército de Israel. A gente viu isso em 1 Samuel, capítulo 17, você vai ver toda essa trajetória, todo esse momento, onde tinha uma quarentena onde um gigante afrontava o exército de Israel, e ele plantou no primeiro dia ele lançou um medo. Olha, se tiver homem aí para me enfrentar, pode vir, manda um guerreiro para me enfrentar. E aí aquele gigante jogou uma semente de medo. E como eles não enfrentaram o gigante, o que aconteceu? Todos os dias ele vinha de manhã e de tarde, e aí ficava plantando, aumentando, e o medo foi se avolumando, ao ponto de que Davi, que não tinha participado de nada, e foi levar alimento para os seus irmãos que estavam ali naquela frente de batalha, quando chegou no lugar, foi repreendido por aqueles homens. É como eu vendo, trazendo isso para a nossa realidade hoje, é como se Davi chegasse ali: o que tu está fazendo aqui, rapaz? Cadê tua máscara? O que é isso? Tu já higienizou tua mão? O que tu está fazendo aqui? Por que tu está aqui? Tu devia estar em casa, devia estar confinado lá, cuidando daquelas ovelhas, e não sei o que. E aí, as pessoas já estavam assim, porque o medo tinha se agigantado, de tanto eles ouvirem aquele gigante, aquela proclamação daquele gigante. Aí não tem ninguém para enfrentar, não. Aí não tem ninguém para me enfrentar. Se tiver um guerreiro, vem. E aí, essas pessoas começaram a criar esse negócio aí, uma antipatia, uma preocupação excessiva, e eles começaram já a discordar e via como se fosse inimigo. Os próprios irmãos de Davi viram como se ele fosse um inimigo naquele momento ali, mas ele estava levando alimento para eles, estava servindo eles. Mas só que tem um detalhe: nós precisamos enfrentar o medo para não permitir que ele se instale em nós e se torne um gigante. Foi isso que Davi fez. Davi não permitiu que nenhuma palavra, porque na hora que ele chegou lá para levar o alimento para os seus irmãos, ele ouviu o gigante falando. E aí o que ele fez? Ele concordou ou recebeu? Não, ele disse: quem é esse cara? Quem é esse cara para vir afrontar os exércitos de Deus vivo? E aí ele não deixou a semente entrar, porque se entra também no coração dele, o que ia acontecer? Ia se tornar um gigante dentro dele, o gigante do medo. Mas ele não permitiu. Por que Davi não permitiu? Porque ele estava conectado com Deus. Ele estava trabalhando, ele estava na sua casa, mas conectado com Deus. Ele sabia que os irmãos dele estavam em guerra, mas ele não ficava proclamando derrota, ele não ficava aceitando derrota, de jeito nenhum. Davi sempre estava proclamando a vitória, porque ele sabia qual era o Deus que ele servia. Ele sabia qual era a proteção do Deus de Israel. Então no coração dele não vinha morte, não vinha derrota, não vinha nada disso, porque ele procurava ouvir o que Deus estava falando e não o que o inimigo estava falando. Então Davi não recebeu a semente, muito pelo contrário. Ele se levantou e derrubou logo a semente para fora dele. Lançou fora. Eu vou enfrentar esse gigante. Quem ele pensa que é? Aí hoje nós, o que nós devemos dizer? Como filhos de Deus, como pessoas que foram geradas no Espírito, que nasceram de novo, que caminham por fé. Morte? Quem é morte? A morte foi tragada pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15. Morte não tem poder nenhum não sobre minha vida. Jesus disse que todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e nele crê, não morrerá jamais. E eu creio no que ele falou. Quem foi que disse? Meu Jesus, quando ele veio ao mundo, Pedro falou isso para Cornélio, que queria saber das notícias de Deus. Aí Pedro falou: Jesus de Nazaré, que foi ungido por Deus e veio ao mundo,
e fez o bem e curou os enfermos no meio de toda a multidão de enfermos, porque Deus era com ele. E ele, eu digo para você, não foi contaminado, porque ele estava ungido pela unção do Espírito da fé. Ou seja, ele estava imune contra toda e qualquer situação que viesse sobre ele. Naquele tempo, quando ele pregou o Evangelho de poder, quando ele estava na terra, ele ainda estava debaixo da lei. E aí, quando vinham as multidões ao redor dele para tocá-lo, tocava também nos discípulos, porque os discípulos protegiam ele. Então vinha leproso. Tinha leproso que não podia tocar, porque se tocasse, mesmo que não tivesse a lepra, teria que ficar em quarentena até ser examinado pelo sacerdote. Mas os seus discípulos que andavam com ele não estavam nem um pouco preocupados, estavam ao redor protegendo o mestre. Mas de vez em quando vinha um e tocava, um leproso, tocava um cego, um aleijado, tinha um ar contaminado por vírus, bactéria, tocava, mas ele não era contaminado e nem os seus discípulos. Nenhum deles era contaminado. Por quê? Porque caminhavam na fé de Jesus, nas pisaduras de Jesus. E Jesus estava imune, assim, a imunidade ele deu para os seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus hoje, então eu tenho que proclamar a imunidade do Espírito na minha vida. Tomo todas as precauções. Como eu já falei aqui uma vez, para manter a imunidade do meu corpo natural, que isso é obrigação nossa. Mas, acima dessas coisas, tem a imunidade do Espírito que me guarda. E a minha imunidade, ela é inabalável no Espírito de Deus. Por isso eu não vou permitir essa imunidade, ela vem através da unção do Espírito da fé. Então, se você, até hoje, nesses dias, estava operando sem fé, Deus quer mudar a tua história. É o medo que está tomando conta da tua vida? Enfrenta ele. Enfrenta para que ele não se torne um gigante. E se já se tornou um gigante, tu tem autoridade no nome de Jesus para derrubar esse gigante com uma pedrada de fé. Gigante do medo, te derrubo hoje em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora, proclamar sobre a tua vida, sobre a tua casa, declarando que todo o espírito de medo que adentrou por vozes estranhas, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu digo agora que o medo seja dissipado agora da tua vida, da tua família, dos céus da tua casa. Que venha agora o poder do Espírito do Senhor no ambiente da tua casa. Que agora esse sintoma que você estava sentindo e que você já estava morrendo de medo, preocupado, eu digo agora, se encerre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado agora. Seja curado agora dessas dores, dor na cabeça, agora, que se encerre em nome de Jesus. Seja curado agora dessa dor no corpo, essa dor no peito agora, eu digo, seja encerrado, seja removido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Falta de ar, eu digo agora, seja eliminado agora em nome de Jesus, que o fogo do Espírito de Deus seja soprado agora nas tuas narinas e passe agora e entre no teu corpo agora e limpe os teus pulmões em nome de Jesus, e que tu seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquilo que você não tem conhecimento, que o poder do Espírito do Senhor adentre agora e elimine, te dê cura em nome de Jesus. Recebe, porque o Espírito da fé está falando com a tua vida nesse momento. Toda dor que havia foi removida. Todo medo que te incomodava foi retirado. Agora cabe a você não aceitar mais nenhuma
nenhuma plantação de medo dentro de você, por mais pequena que seja, rejeite logo, elimine logo, não permita se tornar mais um gigante dentro de você, em nome de Jesus. Recebe aí, em nome de Jesus. Você que vai assistir esse vídeo, vai assistir essa palavra, uma outra oportunidade, recebe também agora. Você que está vendo pela primeira vez, recebe agora, seja curado mesmo. Era essa palavra que Deus tinha para você nesse dia. Seja curado, seja curado. A fé é a base do teu viver, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia. Eu sei que os filhinhos estão preparados aí com o vinho, com o pão, para cear nessa noite. É uma ceia libertadora, digamos assim, que Deus preparou nesse dia. É a ceia da vitória da fé sobre o medo. É a ceia de um novo tempo, porque nós fazemos isso em memória do Senhor, e Ele mandou que fizéssemos em memória dEle. Lembrando que um dia Ele vai voltar para nos buscar, e nós subiremos e nos encontraremos com Ele nos ares. Mas enquanto isso estamos fazendo, lembrando de tudo que Ele fez. Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz paz, removeu todo o medo, estava sobre Ele, pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. Por isso, nós fazemos isso com fé, comendo do corpo representado pelo pedaço de pão e bebendo do sangue da nova aliança, que nos dá esse direito de ter essa vida de fé, de ter a mente de Cristo, de viver por Ele, de viver confiando nele. Esse sangue da nova aliança que nós representamos como cálice de vinho, de água, do que você tiver, mas tem que ser ingerido, tomado e ser comido com fé. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, nessa noite. Vamos ceiar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pode tomar na sua casa os elementos e comer e beber agora, para a tua saúde e da tua família, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite, mais uma vez. Eu te peço humildemente, compartilhe essa palavra para abençoar outras vidas que estão precisando sair de um território de medo, de uma confusão gigante de medo, e entrar num lugar de fé, para trazer tranquilidade e paz para elas e para as suas famílias. Então compartilha, dá um like, curte aí. E também nós temos um canal novo no YouTube. Gostaria que, se você não é inscrito ainda, se inscreva lá, nos ajude a atingir um número ao qual a gente possa também transmitir no YouTube a mensagem do Evangelho da Salvação. Então eu conto com você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre sua vida, sobre sua família, que o Senhor te dê paz. Domingo nos vemos novamente às 18h30 no nosso culto de celebração online, Vida no Espírito. Graça e paz. Amo vocês. Beijo.